Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um tema importante nesse dia, nesse presente dia. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo, um assunto tão debatido aqui nesse meio virtual, né? Através dessa plataforma YouTube. Eu, por exemplo, estava ouvindo esse assunto. Se você botar aí anticristo aí, você vai ver muitos e muitos vídeos falando sobre esse tema. Outro dia eu estava vendo um comentário do seguinte ponto. O debatedor ali no podcast, não sei se é pastor ou não, não sei, não conheço a pessoa, disse o seguinte: olha, o anticristo não está em Apocalipse. Se tiver, me prove. Achei interessante essa pergunta dele. Outro dia eu estava também vendo, agora mais recentemente, né, de vez em quando, o YouTube tem dessas coisas, né? Quando você bota certos assuntos para você assistir, então ele vai recomendando outros vídeos. Então, nesse contexto, outro vídeo estava falando do seguinte. Dessa vez era uma mulher, defendendo a seguinte tese: que o anticristo vem da Síria. Certo? Veja bem. Então vamos lá. Com esses dois assuntos, eu vou traçar também o meu norte. Não para responder essas pessoas, não, porque eu nem as conheço. O vídeo aqui não é para responder. O vídeo aqui é para falar sobre esse personagem. Esse personagem se tornou um assunto de bastante procura, porque segundo João... É João ou Pedro? Deixa eu ver aqui na Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Por causa de um versículo aqui que eu vou ler para vocês. Então, assim, está na verdade em Tessalonicenses, tá? Foi Paulo. Paulo diz o seguinte: irmãos, Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. 3. Que ninguém vos engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Então veja bem, aqui Paulo, tentando consolar os irmãos em Tessalônica, ele diz o seguinte: não fiquem ansiosos quanto à vinda do Senhor, porque primeiro tem que vir a apostasia e tem que vir esse homem, porque quando ele chegar, Cristo o aniquilará, vamos dizer assim, né? Então a expectativa, o ser humano pensa o seguinte: nossa, então calma aí, a gente tem que achar esse anticristo, a gente tem que achar a todo momento, porque será que ele já está no nosso meio? Será que ele vive hoje? Será que ele vai chegar ou já chegou? Então essas são as mais dúvidas, questionamentos, anseios da nossa geração, certo? Então vamos lá, eu quero falar sobre esses dois pontos de vista que eu falei para vocês, sobre o anticristo não está em Apocalipse, se tiver, me prove. E quero falar sobre a região do anticristo. Através desses dois norte, vamos começar em Daniel, vou falar em Daniel e Apocalipse, pronto. Vou falar em Daniel e Apocalipse, para que a gente chegue a uma certa conclusão rápida e eficaz, tá? Veja bem, Daniel, no sonho de Nabucodonosor, que sonhou com aquela estátua, a estátua tinha a cabeça de ouro, o peitoral de prata, a parte da cintura de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Ora, quem não conhece essa história, eu recomendo a leitura aí de Daniel capítulo 2. Mas para quem já conhece, aquele foi um sonho que Nabucodonosor teve, que significa nada mais, nada menos que o fim dos tempos. O fim da humanidade. Da era do ser humano pecador, vamos dizer assim. Quando fala o fim da humanidade, o fim
né? Vai ter aquele juízo, vai fazer aquela separação entre os santos e os perdidos. Ponto. Veja bem, ali é dito que uma pedra sem auxílio de mãos será cortada e atingirá os pés da estátua. E essa pedra é um reino, e esse reino dominará para todo sempre. Obviamente, a maioria dos estudiosos entende que aquela pedra é uma referência a Cristo. Então, se eu, Joabe, vou entender o seguinte ponto. Ora, se eu quero achar o anticristo dentro desse contexto da estátua, eu vou achar na cabeça? Não. Eu vou achar no peitoral na cabeça que era ouro, no peitoral que era de prata? Não. Aonde que eu vou achar? Aonde a pedra, que é Cristo, que atinge os pés da estátua. E os pés da estátua, o que nós precisamos entender ali, o que nos mostra os pés da estátua? São 10 dedos, contendo ferro e barro. Agora vamos pegar uma didática como se eu estivesse falando para uma criança e falando assim, ó, o reino de prata sucedeu o do ouro. O ouro nós sabemos que é Nabucodonosor, que é a Babilônia. O de prata é os medos e persas. De forma simples, é só perceber o seguinte, a história foi andando, então um reino sucedeu outro reino, um reino sucedeu outro reino, até chegar aos pés da estátua. E nós estamos vendo esse período dos pés das estátuas. Então, se eu penso, da onde que virá o anticristo? Agora, respondendo ao vídeo que eu assisti, da pessoa falar que vem da Síria. Ora, o ferro a estátua tem duas pernas e 2 pés. Então ela segue essa dinâmica até o fim dos tempos, certo? Então o ferro está misturado com o barro no fim dos tempos. Ou seja, então o anticristo precisa vir ou do ferro ou do barro. Simples assim, tá? Agora eu não vou abrir aqui todas as propostas, não vou começar a dissecar quem é ferro e quem é barro, porque podemos fazer isso em outro vídeo, tá? Porém, se eu vou para Apocalipse capítulo 13, eu vejo 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra, certo? A besta da terra tem uma função, especificamente falando, tem uma função de ajudar a besta do mar, certo? E notemos, também recomendo a leitura do capítulo 13 de Apocalipse. Notemos que o dragão dá o seu poder, dá o seu trono, sua autoridade, tudo para a besta do mar. Então, quando eu vejo que o dragão está dando o seu poder, o seu trono, é porque ali há uma sucessão de... eu pego o meu poder e passo para isso aqui. Opa! Ele está passando para quem? O anticristo, óbvio. O próprio inimigo já é um anticristo, né? Mas ele não é o anticristo escatológico, aquele mencionado ali, né? Que quando Cristo vier, o aniquilará com o sopro da sua boca. Veja bem, o anticristo, ele é uma pessoa que age segundo o poder de Satanás, né? A Bíblia também menciona isso. Não cheguei a ler essa parte, mas também menciona isso. O que ele faz é segundo o poder de Satanás. Então só corrobora o que Paulo está dizendo, o que Pedro está dizendo com Apocalipse. Então Apocalipse diz isso. Apocalipse 13. Então o dragão, ele se levanta no capítulo 12, voltando um pouquinho, o dragão ele se levanta e vai contra o povo de Deus, né, os guardas os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. Então há um conflito. Nós estamos vendo aqui já o que? Escatologicamente o fim dos tempos. E o fim dos tempos se dá dessa forma. O dragão se levanta,
ele vai usar uma ferramenta dele, que é o anticristo, a ferramenta dele, tá? Ele vai usá-lo para esse determinado. Agora, dizer que não consegue ver o anticristo em Apocalipse, só porque se você botar a palavra anticristo, talvez nem apareça. Eu não sei, ainda não fiz essa pesquisa, mas veja bem, os três espíritos imundos, que é o falso profeta, né? É a besta e o dragão, né? Os três espíritos imundos. Então ali não fala do anticristo. Ou seja, enfim, eu consigo enxergar essa dinâmica. Eu consigo enxergar verdadeiramente o anticristo nítido e claro ali no capítulo 13 de Apocalipse, respondendo aí as dificuldades que o outro tem de entender, tá? Eu hoje, se você me perguntar, você tem, Joab, o que você acha sobre esse tema? Nós já temos o anticristo? Temos, claro, óbvio. Óbvio. Toda geração, depois que Cristo pisou na terra, tem um anticristo. Para cada geração. Não se preocupe. E vou dar um alerta final nesse vídeo. Nessa mensagem de hoje. Se você está achando que, conforme foi no início, eu acabei lendo, não, o povo de Tessalonicenses, não fiquem ansiosos quanto à vinda dele, porque tem que aparecer o anticristo. Esse é o derradeiro, é o último. Para mim, uma sinalização apenas do último, porque todas as gerações nós tivemos, tá? Não falta anticristo, você pode ter certeza. O anticristo não é uma pessoa só. Isso precisamos entender, tá? Para finalizar, eu vou ler para você entender do que eu estou querendo dizer. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, como vocês ouviram, que o anticristo vem. Muitos anticristos já têm surgido desde o tempo dele, de João. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Versículo 19. Viu aqui? Então ele saiu do nosso meio. Então o anticristo precisa sair do meio religioso. Isso é outro ponto que o define. Nunca perca esse norte. O anticristo não é uma pessoa que vem lá do Oriente, que simplesmente é do islamismo. Cara, todo mundo sabe que o Islã não é cristianismo, então não é essa a oposição. Não é essa a oposição a Cristo, não é isso que define. O anticristo, ele vem do Cristo. Porque a definição de anticristo, pelo menos duas, tem várias definições. O anticristo, ele pode ser alguém que é contra Cristo, obviamente, ou alguém que se coloca no lugar de Cristo. Como eu acabei de ler, eles saíram dos nossos. Muitos anticristos têm saído do nosso meio, viu? Do nosso meio, é do meio religioso. Então o anticristo, ele tem que estar contido, tem que estar inserido no meio religioso. Por isso que começam a falar assim, é Trump, é Jared Kushner, é George Soros. Não, para mim não é. Ele tem que sair do meio religioso. Poxa, mas o Trump, ele se aproxima da questão religiosa. Fato. Isso é fato. Tá. Mas existe um outro estudo sobre a questão, para mim, o anticristo, para finalizar, para não deixar sem resposta. Ele não necessariamente vem do barro, apesar de, quando diz assim, todos os metais eram coisas próximas, né? Ouro, prata, bronze, ferro, são metais. Mas o barro nada tem a ver. Então o barro é um reino que destoa os outros reinos. Tá? Depois eu vou no outro vídeo explicar por que se destoa, por que é barro, por que não é um outro metal. Tá? Depois eu explico. E é por isso que acredito que o barro não necessariamente ali vai sair o anticristo. Para mim é da sucessão dos metais. Para mim é o ferro. Porque o ouro já foi, a prata já foi, mas o ferro continua até hoje. A resposta está aí.
o ferro está presente até hoje. E o ferro vai terminar a história da humanidade. Tá? Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, deixa o seu comentário que é importante. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.